do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária e nós estamos ainda falando sobre a história e a geografia bíblicas. Nós já passamos uma grande parte dos reis de Israel e de Judá, o reino dividido, e hoje nós vamos falar sobre um dos impérios, uma das nações que teve bastante significado nesta briga ou neste desenvolvimento existente aí nos dois reinos. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, peça a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos discernir dos seus mistérios. Vamos lá. Temos já a desintegração do reino e agora, como eu disse, vamos falar sobre o chamado período sírio, que é o período final do reino de Israel. Então vejamos lá. Antes de falarmos sobre esse período sírio, é interessante que a gente faça uma ligeira revisão ou retomada de tudo aquilo que nós já vimos. Então veja lá, lembrem-se que este primeiro período do reino dividido, ele vai abranger todos estes reis aqui. Lembrem-se que o reino foi dividido assim que Salomão morre. Reoboão ou Roboão, depende, algumas Bíblias trazem Roboão, algumas Bíblias trazem Reoboão. É a mesma pessoa, é o filho de Salomão. Este filho de Salomão não conseguiu manter o reino unido e, portanto, 11 tribos, 10 tribos e meia vão se bandear para o lado de Jeroboão, inaugurando então outro reino chamado Reino de Israel ou Reino do Norte, enquanto Reoboão fica com a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim no chamado Reino de Judá ou Reino do Sul. Jeroboão, nós vamos ter o reinado de Jeroboão coincidente com o reinado de Reoboão, Roboão, Judá, e do seu filho Abião. Então ele pega esses dois reis aqui de Judá. Quem fica no lugar de Jeroboão quando ele morre é Nadab, o seu filho. E ele, quase que imediatamente, ele é assassinado por Baasa. Baasa, ele se estabelece na cidade de Tirza. Lembre-se que a cidade de Samaria só vai ser inaugurada, só vai ser montada por Onri, então ela não existe ainda, a capital fica como sendo Tirza. E é nesta fase aqui que Ben-Hadad da Síria começa a atacar o reino do norte primeiro e às vezes ele faz algumas incursões para o reino do sul. Elá, filho de Baasa, reina por algum tempinho e Zimri mata-o, né, o assassina. Só que Zimri só consegue governar por 7 dias e ele é atacado e morto por Omri. Omri inaugura agora uma dinastia bastante poderosa e bastante conhecida. Na arqueologia nós vamos encontrar muitas menções da chamada Casa de Omri, ou seja, a dinastia que foi inaugurada por Omri e que foi sucedida e que foi continuada pelos seus filhos. Acabe, depois pelo rei Acasias e Jorão, também chamado de Jeorão, filhos de Acabe. Muito bem, Josafá, antes disso, só para a gente lembrar aqui, em Judá o que estava acontecendo? Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri vão se sucedendo no trono de Israel. Mas em Judá nós só temos um rei neste período todo, que é o rei
Asa. Então, Asa, ele vai corresponder, o mesmo período histórico, vai corresponder a Nadab, Baasa, Elá, Zimri e Onri, ou seja, 5 reis. Quando Josafá sobe ao poder, nós já temos Acabe, filho de Omri, e ele fica no poder nos reinados de Acabe e de Acasias. Só cuidado agora com o seguinte: o irmão de Acasias, filho de Acabe, tem o nome de Jorão ou Georão, dependendo da Bíblia ou dependendo da parte da Bíblia que você está lendo, você vai ler Jorão ou Georão. Só que em Judá nós também temos um Georão, ou também chamado Jorão, que é filho de Josafá. Então, cuidado quando você for. Alguém conversa, alguém fala, mas no reinado de Jorão. Você precisa saber se é o reinado de Jorão de Israel ou se é o reinado de Jorão de Judá. Ok? Os dois têm o nome de Jorão ou Georão, que é uma outra grafia para o mesmo nome. Muito bem. E aí, nós vamos observar o seguinte. Jeú, quando toma o poder, quando ele é levantado para tomar o poder, ele vai matar, né, a descendência de Acabe, ele mata toda a descendência de Acabe, ou seja, todos os filhos dele, não interessa se está no poder ou vai entrar no poder, ele mata todo mundo, e ele mata também Acasias. Então, na sua disputa pelo poder, ele mata aqui a descendência de Acabe, porque a palavra diz quarta geração. A quarta geração está aqui. Então, são os 4, né? Onri, Acabe, Acasias e Jorão. Os 4, portanto, ele acaba aqui, conforme a profecia do profeta, tá? Ele acaba nas mãos de Jeú, que foi levantado exatamente para isso. E ele também mata Acasias em Judá, que ele já estava se desviando, estava seguindo o caminho de Israel. Então foi aqui que nós paramos, esse é o aspecto mais importante. Muito bem, vamos falar alguma coisa sobre o Império Sírio. Cuidado agora, porque nós temos o Império Sírio, cuja capital é Damasco, e o Império Assírio, que é outro império. Ele vem lá da Mesopotâmia. Então toma cuidado aqui para não confundir os dois. Vamos falar sobre a ascensão de Azael. Então o que acontece agora? É a Síria, ou o reino de Arã. O reino de Arameu, ou o reino arameu, o reino de Arã, ele ocupava essa área aqui. Se você observar, já tem um Império Assírio aqui em cima. Então, o Império Assírio ele começa a se expandir e ele vai para esta região. Só que ele encontra no caminho, ele encontra a chamada Síria, ou o reino de Arameu, o reino arameu de Damasco. Tá? Os sírios eram tradicionais inimigos do povo de Israel. Quando eu digo agora povo de Israel, eu estou falando tanto do reino de Judá quanto do reino de Israel. Lembram antes, quando eles estavam unidos no governo, sob o governo de Saul, sob o governo de Davi, sob o governo de Salomão? Esse reino que a gente chamava antes Reino Unido, que era o reino de Israel, ele teve como um dos grandes inimigos exatamente a Síria, exatamente o reino arameu, cuja capital era Damasco. Davi já havia derrotado, né, Hadadezer, que era da cidade de Zobá, um pouquinho mais para cima aqui, e ele fez amizade com o rei Oi, da cidade de Hamat, um pouquinho mais para cima também. Então, no governo de Davi, nós não tivemos grandes problemas com a Síria. Com o governo de Salomão, ele fazia muito
muito mercado, muito comércio, e, portanto, ele tinha relações comerciais com a Síria e, portanto, também ficou mais tranquilo essa situação. Quando Salomão morre, já está no poder Rezon, que seria um rei conquistador de Damasco, Damasco a capital. Então Rezon conquista Damasco e logo em seguida Salomão morre. Como o governo de Roboão era muito fraco, houve essa divisão, sobe ao governo Jeroboão. E ele então não quer saber, ele quer se impor e tirar aquele domínio que havia sobre ele. Quando Rezon morre, quem assume o trono é o chamado Ben-Hadad I. Por que Ben-Hadad I? Porque daqui a pouquinho vai aparecer um outro Ben-Hadad. A Bíblia não diz Ben-Hadad I, Ben-Hadad II, então dá essa confusão. Na verdade, este Ben-Hadad é o primeiro Ben-Hadad. Ele vai ser citado na Bíblia porque quando Baasa, rei de Israel, começa a fortificar a cidade de Ramá para fazer afronta e conquista das terras de Judá, que são governadas por Asa. Asa fica preocupado e ele pede ajuda dos sírios, ou seja, ele pede ajuda de Ben-Hadad. O que Ben-Hadad faz? Ben-Hadad ataca e ele conquista territórios de Israel. E ele faz exatamente, olha aqui, Hamat está aqui, ó, tá? Hamat está aqui, ó. Damasco está aqui, ó. Esta rota aqui é uma rota comercial. Então era uma rota muito importante. Salomão tinha esta rota exatamente para enriquecer o seu reino. Ele fazia comércio. Quando Ben-Hadad conquista algumas terras aqui, inclusive estas rotas aqui, Damasco já é conquistada, ele conquista a rota, né? A rota comercial. E, portanto, o que acontece? Ele isola os fenícios, Sidom e Tiro, tá? Que agora fazem parte da rota comercial. Então, por uma questão econômica, política econômica, né, houve aí um decréscimo do crescimento de Israel exatamente porque lhe foi tirado isso. Omri foi muito esperto. O que ele fez? Ele deu o seu filho Acabe em casamento para Baal, rei de Sidom, casa então a sua filha Jezabel com Acabe. E aí começa toda a história malversada lá em Israel com a idolatria e a apostasia. Né? Acabe Ben-Hadad, quando a Assíria começa a se expandir, Ben-Hadad faz um acordo com Acabe para enfrentar a Assíria. Só que o que acontece é que, numa outra oportunidade, Ben-Hadad faz guerra com Acabe, ou Acabe faz guerra com Ben-Hadad. Então, ora eles estão amigos e fazendo aliança contra a Assíria ou contra Judá, ora eles estão inimigos guerreando entre si. Nesta guerra aqui, contra Ben-Hadad, Acabe é morto em batalha. A gente já viu essa história toda lá nos vídeos anteriores. Muito bem, sobe ao trono, no lugar de Ben-Hadad, Hazael. Essa história também é contada, lembram lá da história de Eliseu? Então Hazael sobe ao trono, ele conquista o trono, ele mata Ben-Hadad, ele usurpa o trono e ele sozinho tenta conter a expansão da Assíria. Ora, como ele está no caminho da Assíria para chegar em Israel e para chegar em Judá, nós dizemos que ele faz um efeito tampão, ou seja, para
que a Assíria chegue a Israel e chegue em Judá, ele precisa passar pela Síria. E aí ele faz a briga sozinho. Jeú, rei de Israel, já é Jeú já mata a descendência, né, de Acabe. Ele vai perder território para a Síria, para as mãos de Hazael. E depois, Jeoacás, ele permite que passe pelo seu território, então ele está passando pelo território, tá? Para conquistar a Filístia fica aqui embaixo, ele conquista Gat, ele destrói Gat, e depois ele passa para Jerusalém, mas ele não conquista Jerusalém porque a sua atenção é desviada. Deus não permite que ele conquiste Jerusalém. Ben-Hadad é o filho de Ahazael. Ele, nessa época, né, sob o domínio de Ben-Hadad, eles conseguem conquistar Damasco, ele consegue conquistar a capital da Síria. A Assíria conquista a capital da Síria. Joás, o rei de Israel, com esta conquista, ele se vê à vontade e pode reconquistar alguma parte do seu território. E logo em seguida, Jeroboão II reconquista a cidade, a capital da Síria. Tá? Quando Ben-Hadad morre, o seu filho Rezim, cuidado que a gente tem Rezon e agora é Rezim, é um outro rei, filho de Ben-Hadad. Ele reconquista a independência da Síria, ele consegue vencer a Assíria e parte das forças de Israel, mas a Assíria se volta com tudo, sob o domínio agora de Tiglat-Pileser III. Na Bíblia, esse Tiglat-Pileser III se chama Pul. Né? Então você vai ver ali na Bíblia o nome Pul. E ele tenta uma reação, ele faz um acordo com Peca. Peca já é rei de Israel, mas não adianta, eles perdem a batalha. Ele morre, Rezim é morto, portanto a Assíria conquista definitivamente a Síria desaparece, tá? E Peca é substituído por Oséias, que é o último rei de Israel, e depois a gente vai ver que ele também vai ser conquistado e também vai ser levado cativo para a Assíria. Bem, amados, esses são os reis que a Bíblia fala, reis da Síria, que a Bíblia fala. Amém, queridos? Bons estudos!